Há histórias que nos deixam arrepiados e nos fazem questionar a existência do sobrenatural. A história que eu vou contar é uma delas. Resolvi deixar fixado nos comentários um link com um ótimo livro. Corre lá para conferir se você ama leitura. Em uma noite escura e chuvosa, a jovem Ana chegou ao orfanato. Ela era uma voluntária que tinha decidido passar algumas semanas ajudando as crianças órfãs que viviam ali. A princípio tudo parecia normal. As crianças eram amáveis e as freiras que cuidavam delas eram gentis. Mas, à medida que as noites passaram, Ana começou a notar algo estranho. Ela ouvia barulhos estranhos nos corredores durante a noite, mas quando ia verificar, não encontrava ninguém. Às vezes ela via sombras que se moviam pela parede, mas quando olhava de perto, nada estava lá. Ana começou a se sentir desconfortável e decidiu investigar mais a fundo. Ela começou a perguntar às crianças se elas também tinham notado algo estranho no orfanato. Elas ficaram em silêncio, como se tivessem medo de falar. Mas depois de muita insistência, algumas delas começaram a contar histórias assustadoras. Elas falavam sobre fantasmas que apareciam nos corredores à noite, assombrando os quartos das crianças. Elas falavam de almas penadas que se recusavam a deixar o orfanato e que vagavam pelos corredores em busca de vingança. Ana começou a ficar cada vez mais assustada e decidiu investigar a história do orfanato. Ela descobriu que o orfanato tinha uma história aterrorizante. Anos atrás, o incêndio acabou levando várias vidas entre freiras e crianças que viviam ali. Desde então, muitos relatos de atividades paranormais foram registrados, incluindo o som de crianças rindo e correndo pelos corredores durante a noite. Certa noite, Ana decidiu ficar acordada para ver se ela poderia descobrir o que estava acontecendo. Ela estava sentada em seu quarto quando de repente ela ouviu um grito agudo vindo de um dos quartos das crianças. Ela correu para lá e encontrou uma das meninas tremendo de medo. A menina disse que viu um fantasma. Ana decidiu que era hora de sair do orfanato. Mas quando ela foi embora, soube que nunca iria esquecer o que ela havia visto lá. Os fantasmas e as almas penadas que viviam no orfanato continuariam a assombrar suas memórias por muito tempo. Ana estava traumatizada com o que havia visto e decidiu investigar ainda mais sobre a história do orfanato. Ela olhou registros antigos e descobriu que havia uma antiga sala no porão do orfanato que havia sido lacrada após o incêndio. Ela decidiu que precisava ver essa sala para descobrir se havia alguma conexão com as atividades paranormais. Ela pediu a ajuda de uma das freiras para abrir a sala e juntas elas desceram para o porão. Ao chegarem na sala, sentiram uma corrente de ar frio e viram uma figura pálida e aterrorizante. No canto da sala, era um fantasma de uma das crianças. A figura desapareceu assim que a freira tentou se aproximar. Ana e a freira ficaram chocadas com o que tinham visto. Elas foram para o andar de cima e decidiram contar aos outros sobre sua descoberta. As crianças ficaram com muito medo, mas algumas delas disseram que sentiram a presença do fantasma antes. A partir daquele dia, Ana começou a trabalhar para descobrir mais sobre a história do orfanato e sobre os fantasmas que lá habitavam. Ela passou mais tempo investigando e falando com as crianças, descobrindo que havia um segredo sombrio por trás do incêndio. Ela descobriu que o incêndio não havia sido acidente e que um dos funcionários do orfanato havia sido o responsável pela tragédia. Ela havia sido motivada por vingança e ódio, pois havia sido demitido do orfanato. Algumas semanas antes, Ana decidiu contar às autoridades sobre sua descoberta e o funcionário foi preso. Com um segredo descoberto, os fantasmas e as almas penadas que assombravam o orfanato finalmente conseguiram descansar em paz.
o orfanato continuou a funcionar e, embora algumas atividades paranormais ainda fossem registradas, nunca mais houve relatos de algo tão assustador quanto os fantasmas que tinham assombrado as crianças e os funcionários. Mesmo com a descoberta do segredo sombrio do orfanato, Ana ainda se sentia desconfortável e assustada. Ela continuou a ter pesadelos com as crianças e com as figuras pálidas que haviam visto no porão. Uma noite, enquanto dormia em seu quarto, ela acordou com a sensação de que algo estava errado. Ela olhou para o pé da cama e viu uma figura pálida e aterrorizante. A figura estava quieta e com um olhar vazio e assustador. Ana tentou se levantar da cama, mas sentiu que estava paralisada. Ela não conseguia se mover ou falar. A figura continuou olhando fixamente e, de repente, começou a se aproximar. Ana tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Ela estava apavorada. Quando a figura chegou perto o suficiente, ela desapareceu. Ana finalmente conseguiu se mover e correu para a porta do quarto. Mas quando ela abriu, encontrou um corredor escuro e assustador. Ela começou a ouvir risadas infantis e passos de corrida pelo corredor. Ela se perguntou se tudo aquilo era real ou apenas um pesadelo. Ela decidiu que precisava sair do orfanato imediatamente. Ela pegou suas coisas e correu para fora do prédio. Quando ela chegou ao portão, viu uma figura aterrorizante olhando para ela através das grades. Era uma das freiras que morreu lá no orfanato. Ana saiu correndo e não olhou para trás até chegar em casa. Ela nunca mais voltou ao orfanato e nunca mais falou sobre o que havia visto. As crianças que moravam lá continuaram a ser cuidadosas pelas freiras e alguns voluntários, mas agora eles sabiam que não estavam sozinhos no orfanato. Depois de sua experiência assustadora no orfanato, Ana passou a ser atormentada por visões e pesadelos ainda mais intensos do que antes. Ela não conseguiu esquecer a figura pálida que havia visto, nem as risadas infantis que havia ouvido. Certa noite, ela acordou no meio da noite com um forte cheiro de queimado. Ela se levantou e correu para a janela. Do lado de fora, ela viu uma figura aterrorizante que parecia estar em chamas. Ana ficou horrorizada e tentou gritar, mas sua voz falhou. Ela sentiu uma mão fria tocando seu ombro e virou-se para ver quem era. A figura tinha um rosto desfigurado pelas chamas e sua boca estava aberta em um grito silencioso. Ana tentou se afastar, mas a figura seguiu. Ela correu para o banheiro e trancou a porta, mas a figura conseguiu entrar. Ana olhou para o espelho e viu a figura pálida atrás dela. Ela estava apavorada e não sabia o que fazer. De repente, a figura desapareceu e Ana ficou sozinha no banheiro. Ela saiu do banheiro e olhou em volta, mas não havia ninguém lá. Ela se perguntou se tudo aquilo era real ou apenas sua imaginação. No dia seguinte, ela decidiu que queria voltar ao orfanato para tentar descobrir o que estava acontecendo. Ela entrou no prédio e foi direto para o porão. Lá ela encontrou uma sala que não havia visto antes. Havia uma porta trancada e ela decidiu abri-la. Quando ela abriu a porta, viu a figura pálida em chamas. Era a mesma figura que havia visto na noite anterior. A figura começou a se aproximar da Ana, deixando ela cada vez mais nervosa e com medo. Só que Ana tinha decidido acabar com aquele pesadelo. Então ela pergunta para aquela figura: "O que você quer comigo? Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Só quero que isso tudo acabe hoje." A figura olha para Ana e aponta para o jardim do orfanato, querendo dizer algo. Logo, Ana sai do porão e vai para fora. Chegando no jardim, olha para uma árvore e vê a figura aterrorizante lá. Ana se aproxima e entende que a figura precisa de ajuda para sua alma descansar. Ana começa a mexer na terra, debaixo daquela árvore, e logo fica apavorada. Ela achou um corpo enterrado lá.
Parecia estar lá há muitos anos. Ana avisa a todos do orfanato e logo descobrem que aquele corpo era da freira Beatriz, que tinha desaparecido há 8 anos atrás. Beatriz foi morta por uma freira que morou ali por cerca de 1 ano atrás. Essa freira era uma pessoa ruim e malvada. Odiava todas as freiras que fossem mais bonitas do que ela. Beatriz era uma linda moça e a freira invejosa odiava por não ser a mais bonita dali. Ana descobriu isso tudo investigando a vida da Beatriz. A polícia até hoje está atrás da freira invejosa. Depois de descobrir tudo isso, Ana não teve mais pesadelos. A figura aterrorizante nunca mais apareceu. Beatriz finalmente descansou. Depois dessa história, só consigo pensar em como a inveja pode acabar com as pessoas. Me fale aqui embaixo nos comentários o que achou dessa história. Você faria o mesmo que Ana? Quando encontrasse um lugar com algumas almas perdidas, pedindo por socorro? Traga seus amigos e familiares que também adoram histórias de terror para fazer parte da nossa comunidade assustadora. E não esqueça de deixar o like se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se, assim vai estar ajudando muito o canal a crescer. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.